O pior da peste não é que mata os corpos, mas que desnuda as almas, e esse espetáculo costuma ser horroroso. A personalidade. A cultura 7 no ponto da personalidade, luzes e sombras. Podemos ver claramente vários comportamentos da cultura Brasil à luz do Enneagrama, especificamente nestes tempos de pandemia. O humor é surpreendente e parece cada vez mais criativo quanto mais o sofrimento chega perto. Nestas horas, sobretudo, o humor torna mais leve a vida e ajuda a alimentar um olhar positivo sobre a realidade sem entrar em desespero. Aquela palavra que anima e fala que tudo vai dar certo. Aquela capacidade de criar bom ambiente e com pouca coisa, poucos recursos e poucas condições, consegue criar quase como do nada algo novo, maravilhoso, surpreendente, belo e agradável. A criatividade e as múltiplas possibilidades aparecem como alternativas à crise. Isso pode ser uma riqueza para enfrentarmos a crise e nela podermos abrir janelas fantásticas de possibilidades. E, sobretudo, depois da crise, isso pode ajudar-nos a reinventar novos horizontes, iniciativas interessantes, inovadoras, alegres, diversificadas. A capacidade de encarar as coisas com leveza e pelo olhar positivo e otimista. As 1001 iniciativas para driblar as dificuldades, as novas opções para continuar trabalhando em casa ou para fazer atividade física ou para se comunicar. Qualquer canto se adapta para fabricar máscaras e a diversidade, criatividade, colorido e beleza das máscaras toma conta e dá um toque de vida e alegria àquilo que parecia incômodo. As pessoas se viram e dão os seus pulos para sobreviver e driblar as dificuldades da crise. É precisamente nos momentos de maior dificuldade que a cultura 7 atinge o melhor da sua criatividade e atinge o melhor da sua capacidade de múltiplas soluções inovadoras. As iniciativas de solidariedade se multiplicam, até porque numa cultura 7 ninguém gosta de ver ninguém sofrendo. A facilidade de adaptação é outra marca registrada da cultura 7. Em pouco tempo as pessoas aprendem a trabalhar a partir de casa, mesmo que nunca o tenham feito. Aprendem a se comunicar de outras formas ou arrumam outros meios de ganhar a vida e de sobreviver. Dizia Cláudio Naranjo que a personalidade é a loucura que inventamos para sobreviver. E por mais louca que pareça a outros olhares, o nosso jeito Brasil de ser e estar na vida é certamente a loucura que precisamos historicamente inventar para sobreviver, para driblar tanto sofrimento histórico, tantas dificuldades, tantos dramas e tragédias, tantas dores não curadas, tantos problemas não resolvidos, tantos gritos engasgados,
tanto choro silenciado, tantas lágrimas negadas, tanta fome esquecida, tantas vidas destruídas. O brasileiro é livre, pois, para se abandonar a todo o repertório de ideias, gestos e formas que encontra em seu caminho, assimilando-os frequentemente sem maiores dificuldades, diz o historiador Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. Mas também vemos a sombra da cultura 7, que agora também aparece mais forte. A tendência para não enxergar os problemas nem ver a gravidade da situação. A tentativa de levar a crise na brincadeira, diminuindo os problemas, enfeitando, amenizando, fazendo piada e empurrando com a barriga. O deboche e a tendência para não levar a sério a gravidade da situação. O jeitinho brasileiro de em tudo levar vantagem e tanta gente se aproveitando da situação para tirar proveito pessoal. A cultura do improviso, da gambiarra, porque não há planejamento e execução consistentes, ou porque os problemas não foram percebidos com antecedência ou atacados no tempo certo, e depois é preciso correr atrás e de qualquer jeito vai, porque se acredita que tudo vai dar certo, mesmo que isso sobre para alguém. E agora, na situação atual, sobra para muitos e custa muitas vidas. O egoísmo levado às suas expressões máximas, estocando, superfaturando, falsificando, ou mais grave ainda, pessoas querendo salvar a própria pele, resguardando-se, mas exigindo que os outros vulneráveis trabalhem para elas, expondo-se aos riscos de serem contaminadas e de contaminarem. Cada um continua querendo o que quer e do jeito que quer, sem se preocupar com os riscos a que expõe os outros. Pensar apenas em si e os outros que se danem, como é bem típico da personalidade 7 imatura. Na crise, o tipo 7 primeiro leva na brincadeira, depois debocha e ridiculariza, porque não sabe lidar com o problema, depois pula fora. Quando a crise aperta, o tipo 7 tira férias. O problema é agora como tirar férias desta situação. Como fugir desta situação? Aí vem a ansiedade, a necessidade de prazos, de planos, e nada nos permite hoje planejar nem o dia de amanhã. É terrível para a dinâmica do 7 viver o presente, estar no presente, ficar no aqui e agora com serenidade. É desafiador ficar quieto, aquietar-se, parar, silenciar, estar só. Aí vêm as racionalizações, as desculpas esfarrapadas e as explicações evasivas. Todo mundo vira especialista, daqueles que leem a orelha do livro e viram doutores. Especialistas de achismo, de dar pitaco em tudo. Minimiza-se o problema, fazendo de conta que está tudo bem, ou que já está passando, ou que o pior já passou, ou que é apenas uma gripezinha, ou que em brasileiro isso não pega. E tenta-se viver como se nada estivesse acontecendo, porque na realidade não suportamos olhar para a dor e racionalizamos.
Éramos 200 milhões de técnicos de futebol. Depois do 7-1 para a Alemanha, viramos 200 milhões de analistas políticos. Agora somos 200 milhões de infectologistas. Um terço virou especialista em cloroquina. Outro terço virou especialista em isolamento vertical. E o outro terço continua fazendo piada, debochando e ridicularizando quem se preocupa com a situação. Mas o nível de discussão continua exatamente o mesmo. Profundidade oceânica, um oceano num pires de água. Definitivamente a gente se acha. Debochamos da experiência da China, da Itália, da Alemanha, da França, da Espanha, de Portugal e até da antes, por alguns, tão idolatrada terra de Trump. E queremos inventar. Porque queremos inventar uma roda diferente da roda que já foi inventada. Somos uma academia de pós-doutores em WhatsApp e Facebook. Ou somos seguidores de um guru da Virgínia, especialista em terra plana. Viramos piada internacional. Porque nem a gente se leva a sério. O ridículo não nos envergonha e o toleramos e até rimos dele. Rimos de tantas atitudes e coisas ridículas nossas, do nosso país, que nós não seríamos capazes de tolerar nos outros. Uma elite de interesses mesquinhos e escancarados faz carreatas em carros de luxo exigindo a volta dos escravos ao trabalho, porque a casa grande não vive sem a senzala, porque a economia não pode parar e os pobres e idosos, esses podem morrer desde que eles, os da casa grande, fiquem protegidos. Há uma racionalização hipócrita no discurso de proteger os trabalhadores pobres para que não morram de fome, como se as duas únicas opções fossem apenas essas de trabalhar ou morrer, ou como se as medidas de proteção social não fossem agora, mais do que nunca, urgentes e extremamente necessárias para essa finalidade. No fundo, a motivação inconsciente profunda sempre é fugir do sofrimento. E vale qualquer coisa para desviar a atenção disso, porque olhar o sofrimento é insuportável. Racionalizar, explicar, questionar, inventar, manobras de diversão, elaborações mentais, teorias, planos mirabolantes, vale tudo para fugir do sofrimento, sobretudo quando ele aperta o cerco cada vez mais. E a sensação de incapacidade aumenta. E a paralisação angustia e, sobretudo, quando fica mais difícil fazer de conta que está tudo bem e ignorar a dor. E aí a ansiedade vai a mil e se torna insuportável. A tendência é essa: salve-se quem puder. Cada um pensa em si e nos seus interesses imediatos, tirar vantagem. Os outros não existem, ou existem apenas enquanto forem úteis e agradáveis para mim. Abrir mão do prazer, nem pensar. Regras, limites, confinamento, isolamento, ficar quieto, parar, ficar em casa.
Definitivamente essa não é a praia da cultura 7. Nunca quando na sombra, e muito menos quando o estresse toma conta. Mas tudo isso é fachada para esconder o sofrimento, para camuflar de nós mesmos uma angústia profunda que não sabemos o que é de verdade e nem queremos saber. No fundo, estamos apavorados, estrebuchamos, fugimos, inventamos manobras de diversão, piadas, brincadeiras, rimos da própria desgraça e mais ainda da desgraça dos outros, inventamos discursos fantasiosos e teorias curiosas. Tudo isso para esconder de nós mesmos o sofrimento que mora no nosso inconsciente coletivo como povo, acumulado ao longo de séculos e séculos e empurrado para debaixo do tapete da história, porque não damos conta de encarar. Mas, no fundo, gostaríamos que alguém levasse a sério o sofrimento, o nosso sofrimento. Gostaríamos que alguém cuidasse dessas dores ou nos ajudasse a encará-las. No fundo, gostaríamos que alguém um dia colocasse a mão no nosso ombro e dissesse: eu estou contigo, vamos resolver. Proteção, segurança, apoio emocional, norte claro, um rumo para resolver esses fantasmas do sofrimento que carregamos nas costas. Tudo o que queríamos era apenas sentir-nos protegidos e apoiados para podermos enfrentar, resolver e nos livrarmos dessas dores e angústias que nos sufocam e com as quais não sabemos lidar e pelas quais nos sentimos condenados a viver sempre fugindo, sem saber do que fugimos e por que fugimos. Haja ansiedade.